Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as cotações nesse momento, o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Para ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, a gente recebe aqui o Roberto Carlos Rafael, da Gemini Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, boa tarde. Também é um prazer imenso estar com vocês e todos os seguidores e ouvintes do Notícias Agrícolas. Roberto, da última vez que a gente se falou aqui no Notícias Agrícolas, faz pouco mais de um mês, você destacava que a gente tinha tido um momento de preços melhores que ajudou na comercialização do produtor brasileiro. De lá para cá, como é que se comportou essas vendas? O produtor continuou vendendo ou voltou a segurar os volumes? Então, Guilherme, na verdade o mercado está muito à mercê também de algumas volatilidades no câmbio, né? Nós estamos acabando de passar por uma delas agora, né? Ontem o dólar se valorizou 2% frente ao real, nossa moeda foi a pior em relação ao mundo inteiro, né? Quanto mais se desvalorizou, e hoje a gente está aí com praticamente 2% de queda do dólar, né? Então, isso traz uma volatilidade, e aí às vezes até amarra um pouco o mercado, né? Mas acho que mais ou menos uns 30 dias atrás nós estávamos exatamente naquele período de dólar subir, subir, subir. Tivemos algumas ações de trades que acabaram melhorando prêmios, chegaram a pagar níveis de milho no Porto na faixa de 67, 68, se não me lembro naquela época. E aí depois a gente teve o retorno do câmbio, tivemos de novo com Chicago caindo. Então tudo isso vai mostrando, vai trazendo um mercado ele meio amarrado, né? Ele fica naquela, às vezes tá uma situação boa aí de campo somente, o pessoal vende, né? O que é bom, porque é importante o produtor, se ele pegar uma possibilidade de ter uma margem, alguma coisa estiver ganhando, vale a pena, porque a gente tem falado muito nessas questões de estoques, tanto nos Estados Unidos como aqui, que não, a princípio, até por conta aqui do Brasil, nós não vamos ter, na verdade, uma melhora nos preços, né? A não ser que a gente tenha alguma novidade em câmbio. E também, lógico, daqui até a entrada da nova safra, tem uma questão de desenvolvimento da safra de verão. Mas, de uma certa forma, nós temos muito produto. E o que a gente percebe, se você pegar o mercado de abril para cá, Guilherme, eu diria que é um mercado lateralizado, tá? Ele teve aí, se você pegar o indicador Exalc CPEA, o nosso indicador germinar, que nós soltamos todos os dias, o preço daquela época, lá em abril, estava alguma coisa ao redor de 60, ele começou a ceder, passeou um pouquinho nos 57 e está nos 60 de novo. Então, você tem uma variação aí em praticamente 4 meses, de entre 4% a 5%, eu entendo que é um mercado lateralizado, né? Mas, assim, nos últimos dias que a gente tem percebido é que o produtor, ele, com essas questões de aguardar, ele está podendo esperar um pouco, ele não vendeu muita exportação. Ontem teve até um certo movimento de exportação, né? Mas ele consegue segurar a sua safra e ele vai conseguindo, na verdade, pelo menos não ter uma pressão de um momento que nós temos, de fato, muito milho físico, mas o disponível comercial é baixo, né? Então, ele consegue manter esse mercado lateralizado e até esses últimos dias subindo um pouco. Nessa necessidade de comercialização, até olhando para as exportações, Roberto, você também já destacou aqui para a gente algumas vezes a necessidade do produtor exportar e do Brasil ter bons volumes de exportação neste ano. Mas, de fato, não é o que está acontecendo até esse momento, né? Não, houve uma melhora, exatamente o que já era esperado. Na verdade, a gente esperava um volume maior já embarcado no mês de julho, né? Ele ficou aquém das expectativas quando você pega alguns anos anteriores, e até porque a gente teve uma safrinha precoce. Nesse mês de agosto, provavelmente, em relação ao ano passado, a gente vai ficar para trás aí uns 2 a 3 milhões de toneladas em relação ao que foi exportado no mês de agosto do ano passado. A exportação neste mês de agosto deve ficar entre 6 a 7 milhões de toneladas, e isso vai fazer com que a gente tenha já uma exportação, né, no ano safra agrícola, para o milho, algo ao redor de 14 milhões de toneladas, ou seja, tudo que se exportou desde fevereiro até agora no final de agosto, que é uma estimativa, então esse número, a gente teria 14 milhões de toneladas. A gente vê muitos números no mercado de expectativa, né? A própria Conab tem aumentado esses números, se não me engano, no último número dela era 36 milhões e meio de toneladas.
Mas assim, se a gente for falar que vá chegar no nível de 40 milhões de toneladas, o que é pouco, que é o que a gente vem falando, né? E acho que muitos têm falado, algumas entrevistas que eu vejo também aí no Notícias Agrícolas, é que, na verdade, para você enxugar o excedente de oferta que nós temos no Brasil, nós precisaríamos exportar nos números para ficar uma situação adequada lá. Acho que lá atrás eu venho falando esse número já há um bom tempo. Teríamos que exportar alguma coisa ao redor de 50, 52 milhões de toneladas. Se a gente for exportar mais ou menos 40, falta 26 milhões de toneladas agora de setembro até janeiro, onde então nós precisaríamos de alguma coisa ao redor de 5 milhões e meio de toneladas de exportações por mês, né? Um número totalmente factível, desde que a gente tenha o interesse do produtor em vender, e o que a gente percebe é que o produtor, nesse momento, não atende o preço, ele é um produtor que, uma boa parte, ele consegue ter essa estratégia, segurar o produto, né, e vender momento para frente. Então, assim, eu diria até que peitando uns fundamentos baixistas, porque nós temos muito milho, e nós temos uma expectativa de uma excelente safra nos Estados Unidos, né, Guilherme? Então, o produtor ele tem um tempo maior para esperar. O consumidor, volta e meia, tem que vir no mercado e comprar. Mas a gente percebe que, por exemplo, os consumidores, os maiores, estão mais tranquilos. E aí você tem aqueles que têm que estar no dia a dia comprando, né? E o mercado ele vem de uma forma assim lateralizada. Onde está sendo o que está sendo colocado no mercado também não é muito, mas está sendo suficiente para abastecer o mercado. E ficamos à mercê dessas volatilidades de câmbio, né? Hoje é um dia que, além de sexta-feira, que normalmente é mais fraco, essa situação de câmbio, o produtor não interessa voltar e tentar fazer alguma coisa de exportação, porque os preços de exportação hoje estão ao redor aí de R$ 2 mais baixos do que chegou a se fazer no dos portos brasileiros. E aí, Roberto, daqui para frente, o que a gente precisa ficar atento, o que a gente precisa acompanhar? A gente tem uma safra brasileira praticamente já toda colhida, a safra dos Estados Unidos se consolidando positivo, o que pode aparecer aí no mercado e, de repente, movimentar essas cotações? Então, eu acho que daqui para frente, ou seja, sempre todo dia está analisando, né, o que tem de fatores que impactam a formação de preço. O que temos agora aí, hoje, particularmente, daqui a pouco, até, acho que 3 horas, às 15h30, nós vamos ter a divulgação da expedição Profarm, né, que tem mostrado lá uma safra robusta, né, na safra americana, mas em algumas regiões um pouquinho abaixo do que o USDA informou no último relatório agora, que saiu em agosto. Então, eu acho que esse relatório, vamos ver o que vai trazer em termos de números, né, tanto do milho como na soja. Isso pode, dependendo do que pode mexer um pouquinho. E aí nós vamos ficar, na verdade, acho que muito daqui para frente à mercê do câmbio. O câmbio é uma situação que é difícil a gente prever. A gente tem fatores externos, fatores aqui internos, sejam eles políticos, sejam eles de gestão do governo, onde ele precisa atender o arcabouço fiscal. Então ele não pode, na verdade, ter problema com a questão de gastar mais do que está recebendo. Então isso sempre paira um pouco no ar, e todo esse cenário, que nem, por exemplo, ontem, o mercado brasileiro, o câmbio no Brasil, se desvalorizou mais por conta de algumas falas de diretores de Banco Central, enfim, as preocupações aí para frente. Então a gente tem aí o Profarm. E aí depois nós vamos começar também a ver daqui a pouco as indicações de plantio para a safra de verão e o acompanhamento climático, né, Guilherme? Esse é um outro fator que a gente vai ter que acompanhar. Nós estamos esperando uma laninha já se formando, tá certo? Então eu acho que pode trazer algumas preocupações, aí, principalmente para as regiões sul do país, com uma pluviometria abaixo do que é o normal. Então acho que é isso que a gente tem que estar olhando, né, Guilherme? E ficar atento às exportações. Eu já falei mais uma vez aqui, já foi algo de a gente pleitear a Conab em algumas entidades, que a gente precisaria ter uma informação daquilo que está sendo comercializado, sair constantemente para saber qual a estratégia, seja do produtor, seja do consumidor. Infelizmente, a gente só tem as informações do que está se acumulando na saída dos portos semanalmente. E isso é pouco para informação para o mercado, fica ruim para ambos os lados, né? Então, mas temos que ir acompanhando como é que vai ser essas exportações brasileiras. Vale ressaltar que hoje nos portos brasileiros nós temos alguma coisa ao redor de 5 milhões e meio de toneladas de navios que estão no line-up, né? Então,
Ou seja, acho que dá para a gente esperar também que pelo menos aí para setembro, algo ao redor de 5 a 6 milhões de toneladas, a gente consiga, na verdade, também exportar. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor um pouquinho esse cenário, esse quadro para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Não, uma outra coisa que chama atenção também um pouco é a questão clima, né, Guilherme? Nós estamos passando um período muito seco. Hoje mesmo a gente vendo alguns vídeos que estão acontecendo de queimadas, então a questão clima vai falar muito forte, né? Então ficar atento também no período aí de plantio, desenvolvimento das lavouras, porque está um clima bem esquisito, né? Para nós aqui, principalmente na nossa região, né? Extremamente seco, extremamente quente. Então acho que o importante é o produtor estar olhando sempre todos os fatores e acompanhando todas as informações e fazendo ele a sua análise para se posicionar no mercado. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Tá, um abraço, Guilherme. Muito obrigado. Um abraço a todos. O Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as cotações do milho neste momento e o que a gente pode esperar deste mercado daqui para frente. Roberto destacando que o fator principal para a movimentação dos preços deve seguir sendo a taxa cambial, cotação do dólar ante ao real. Ele até mostrando que ontem a gente teve uma alta de 2% do dólar ante ao real e isso elevou bastante as cotações, mas hoje com o dólar recuando ante ao real, a gente tem o recuo também das cotações e na visão do Roberto Carlos Rafael, daqui para frente o dólar vai seguir mandando neste mercado, ele não enxerga melhoras de preços para o milho aqui no Brasil se não for em função de movimentações cambiais. Isso impacta diretamente também na decisão de venda do produtor, especialmente para as exportações que estão seguindo sempre abaixo dos números do ano passado, dos últimos anos, e aí existe uma expectativa, o Roberto destacando já 5 milhões de toneladas no line-up para os próximos meses, expectativa de um setembro entre 5 e 6 milhões de toneladas, se manter essa média de 5 milhões para os próximos meses, deve chegar aos 40 milhões previstos pela Conab, por exemplo, para as exportações, mas ainda abaixo daquilo que o Roberto Carlos acredita que seja o necessário para enxugar os estoques e equilibrar um pouco mais essa relação de oferta e demanda para o milho aqui dentro do Brasil. Outro ponto que o Roberto destacou que merece atenção daqui para frente são as condições climáticas, especialmente olhando para o plantio de verão aqui no Brasil. Muitas regiões acumulando diversos dias, até meses sem chuvas, e isso pode impactar no plantio e no desenvolvimento da próxima safra de verão. Então também vale a atenção do produtor nesse sentido. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela cotações recuando nesta sexta-feira, como o Roberto destacou aqui pra gente. Setembro 24 vale 3 dólares e 67 centos o bushel, perda de 4 pontos. Dezembro 24 vale 3 dólares e 90 centos o bushel, perda de 2,75 pontos. O março 25 recua 2,25 pontos, é cotado a 4 dólares e 9 centos o bushel. E o maio 25 vale 4 dólares e 19 centos o bushel, perda de 1,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 também recuando nesta sexta-feira. Roberto já destacou essa relação das quedas da B3 com a taxa de câmbio. Setembro 24 vale R$ 60,33 a saca, perda de 0,25%. O novembro 24 recua 0,24%, é cotado a R$ 63,20 a saca. E o janeiro 25 vale R$ 66,09 a saca, perda de 0,12%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.